Fala, 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 meu povo. Então, estamos aqui juntos mais uma vez para continuar com a resolução da prova de física do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2020. Lembrando que essa prova de 2020, no caso, foi feita ano passado, em 2019, tá? Então, esse primeiro aqui, o primeiro exame de qualificação da UERJ, foi feito no ano passado. Temos aqui questão, se eu não me engano, de número 42, questão de física, tá? Uma questão que vai envolver momento de uma força, uma questão que vai envolver torque. A UERJ adora trabalhar questões de torque, questões de momento de uma força, seja na primeira fase, né, nos exames de qualificação, seja nas provas discursivas, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2 conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também três outros pontos, O, A e B. Então, aqui nessa imagem que o problema nos fornece, nós temos dois pontos P1 e P2, tá? Nós temos essa coluna aqui articulada, tá? E o portão, esse ladrilho aqui em laranja claro, é um portão, tá? E esse portão ele pode girar em torno dessa coluna de laranja escura, tá? De cor laranja escura. E aí o problema destaca três pontos, o ponto O, exatamente na coluna, né? O ponto A um pouco à direita e o ponto B o mais distante possível, né? Do ponto O, né? Ou seja, o mais distante possível dessa direção aqui de giro, beleza? Olha só, sabe-se que OB é igual a 2,4 metros e OA é igual a 0,8 metros, ou seja, a distância do ponto O até o ponto B é 2,4 metros e a distância do ponto O até o ponto A é de 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de módulo 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante MB, tá? Olha só, produzir, na verdade, aplicar uma força, exercer uma força perpendicular no ponto B, eu não sei onde é que você está me assistindo, se você está me assistindo no celular ou no computador, mas aplicar uma força no ponto B é como se você fosse com o seu dedo, olha, diretamente lá no ponto B, de forma perpendicular, tá? Então, essa força que é aplicada no ponto B tem módulo, tem intensidade, né, de 20 newtons, beleza? Quando essa força é aplicada no ponto B, essa força exerce um momento resultante no portão, tá? O que é momento, Lucas? Nós já vamos comentar com um pouco mais de detalhes sobre o que é momento. Na verdade, momento é a capacidade de fazer um corpo girar, tá? Vocês já vão ver com um pouco mais de detalhe nas próximas apresentações aqui. Olha só, e aí o que o problema pede? Qual é o menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a mb, certo? Essa força tem que estar em newtons. Então, olha só. Primeiramente, eu anotei algumas informações que o problema nos dá, que é a seguinte: a distância do ponto O até o ponto B é de 2,4 metros e a distância do ponto O até o ponto A é de 0,8 metros, tá? E aí, o problema dá outra informação também, que é a seguinte: a força perpendicular ao portão, aplicada no ponto B, tem um módulo, tem uma intensidade de 20 newtons, tá? Força é uma grandeza vetorial e ela tem que ter módulo, tem que ter intensidade, tá? Vamos comentar um pouco o que é momento. Olha só, antes de mais nada, momento de uma força tem outra palavra muito famosa nos livros, na internet e nas provas, tá? Que é a palavra torque. Torque é a mesma coisa que momento de uma força, tá? Então, se vocês virem por aí, é a mesma coisa, galera. Momento de uma força é a mesma coisa que torque, tá? E aí, para explicar o que seria momento, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, onde aqui na cor meio que marrom, eu tenho o chão, né, o solo, e aqui nessa parte preta
né, eu tenho uma parede que é perpendicular ao chão, tá? E aí nessa parede eu prendo uma barra, tá ok? Uma barra aqui de cor roxa, de tal forma que essa barra está bem fixa aqui nessa parede, tá? De forma perpendicular à parede, e ela não consegue girar, tá? Ela não consegue girar em torno dessa parede, beleza? Nem para cima, nem para baixo, nem para qualquer lado nenhum, tá? E olha só, o que eu faço? Eu chego e aplico uma força nessa barra, tá? Eu chego aqui e aplico uma força perpendicular à barra. Essa força tem módulo F, certo? E essa força é aplicada a uma certa distância D, que nós vamos chamar de distância do ponto de giro, tá? Aqui eu tenho o ponto de giro ou possível ponto de giro, já que a nossa barra está bem fixa, bem presa, né? Então a barra não gira, ela tende a girar, mas o detalhe aqui, esse D minúsculo, ele é chamado de distância do ponto de giro, tá? E aí, olha só, se eu aplico, quando a gente pensa em giro, vocês precisam pensar no relógio, por exemplo, tá? Os ponteiros do relógio, eles podem girar em dois sentidos. O sentido horário, que é o sentido que o ponteiro já gira, né? Então, aquele sentido onde os ponteiros dos minutos, dos segundos e das horas giram, nós chamamos de sentido horário. O sentido contrário é o sentido anti-horário, tá? Então, por que eu estou falando de sentido? Porque quando a gente estuda momento, é importante que vocês adotem sentidos para os giros, tá? Vocês escolhem. Aqui eu vou adotar o sentido horário como sentido positivo, ok? Então, se eu aplico uma força nessa barra de cima para baixo, essa barra tende a girar no sentido horário, ou seja, no sentido positivo. Isso vai fazer com que o seu momento seja positivo, tá? Se eu adotei aqui o sentido positivo como sentido horário, então o sentido negativo vai ser o sentido anti-horário, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu venha aqui com uma força e aplique essa força de baixo para cima na barra. Se eu aplicar uma força de baixo para cima na barra, essa força vai fazer com que a barra tenda a girar no sentido anti-horário. E aí ela teria um momento negativo, porque o seu sentido de giro seria anti-horário, seria negativo, certo? Aqui eu adotei o sentido horário como sentido positivo, e no caso, essa força realizaria um momento positivo na barra. Mas, Lucas, você está falando aí de momento toda hora. O que é momento? O que a física vai chamar de momento ou de torque? Tá? Se eu pegar o módulo dessa força e multiplicar pela distância do ponto de giro, eu tenho uma grandeza física chamada de momento. Momento ou torque, tá? Percebam que o momento é diretamente proporcional ao módulo da força, tá? E é diretamente proporcional à distância do ponto de giro. Um detalhe que vocês precisam saber é o seguinte: uma força só realiza momento se essa força for perpendicular à distância do ponto de giro. O que é ser perpendicular? É formar 90 graus. Então, para que uma força realize momento, essa força tem que ser perpendicular à distância do ponto de giro. Tá ok? Se ela não for perpendicular, se ela não formar 90 graus, ela não realiza momento na barra. No caso aqui, eu tenho que a força é perpendicular à barra, certo?
Como a barra é paralela à distância do ponto de giro, olha, essa é a distância do ponto de giro. A barra está paralela à distância do ponto de giro. Se a força é perpendicular à barra, a força também vai ser perpendicular a essa distância do ponto de giro. Tá? Então, coloquei aqui para vocês como observação que o momento de uma força pode ser calculado através do módulo da força vezes a distância do ponto de giro, certo? Sendo que essa força, inclusive eu coloquei errado aqui deveria ser o vetor F, sendo que o vetor F tem que ser perpendicular à distância do ponto de giro. Tá? Esse vetor F tem que formar 90 graus com essa distância, certo? Senão ela não realiza momento. Agora vamos para o problema, olha só. Olha aqui, galera. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante chamado mb. Então, olha só, dá para calcular o momento no ponto B? Dá, porque eu sei que momento é força vezes distância do ponto de giro, né? Então, eu vou escrever isso. O momento de B, o momento no ponto B, vai ser igual ao módulo da força aplicada vezes a distância do ponto de giro. A distância do ponto de giro é OB. Certo? E aí, qual é o módulo da força aplicada no ponto B? A questão falou que é 20 newtons. Qual é a distância do ponto O até o ponto B? É 2,4 metros. Então, se eu multiplicar 20 vezes 2,4 metros, eu tenho um momento de valor 48 Nm. Lucas, Newton metro? Como assim? Que estranho. É assim mesmo que se fala? Sim, sim. Não é Newton por metro, porque eu não estou dividindo aqui. Eu estou multiplicando. É Newton metro. Ou você fala Newton metro, ou você fala Newton vezes metro. Tá? Lucas, mas por que Newton metro? Ora, o momento é força vezes distância. Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual é a unidade de distância no sistema internacional? Metro. Então, a unidade de momento, a unidade de torque no sistema internacional é Newton metro, ou Newton vezes metro. Última parte da questão. O que o problema quer? O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a mb. Olha que interessante. A pergunta é: qual é o valor que eu tenho, qual é o valor da força que deve ser aplicada aqui no ponto A para que o momento seja igual ao momento de mb? Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Olha só, eu sei que o momento no ponto A vai ser calculado pelo módulo da força aplicada no ponto A, perpendicular, certo? Perpendicular ao portão, vezes a distância do ponto de giro, que é OA. Eu quero o valor dessa força. Qual é o valor da força que deve ser aplicada no ponto A para realizar o mesmo momento mb? Essa é a pergunta. Então, eu preciso encontrar o valor do módulo da força. Então, FA, quando eu isolar FA, eu pego OA e passo para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, FA é igual a MA sobre OA. Tá? A questão quer que a força aplicada em A produza um momento igual a mb. Então, olha o que eu vou fazer. FA vai ser igual a mb sobre o A, certo? O momento em A tem que ser igual ao momento em B. É o que o programa quer, beleza? Agora eu só substituo os valores. Qual é o valor de mb? mb é 48 Nm. Nós achamos, tá? Qual é o valor de OA? A distância do ponto O até o ponto A, 0,8. Então, se eu pegar 48 e dividir por 0,8, eu encontro uma força de módulo de intensidade 60 newtons. O que isso significa?
para eu realizar um momento de 48 Nm no ponto A, eu preciso aplicar uma força de 60 newtons. Lucas, essa força é maior do que 20 newtons. Isso é claro, é óbvio, né? Por quê? Porque, olha só, percebam o seguinte, o momento é diretamente proporcional ao módulo da força e é diretamente proporcional à distância do ponto de giro. Então, olha só, se eu aumento a distância do ponto de giro, eu tenho que diminuir a força para manter essa igualdade, certo? Por outro lado, se eu diminuo a distância do ponto de giro, eu preciso aumentar a força para manter essa igualdade, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? A distância do ponto de giro era B, né? No caso aqui, OB, era 2,4. Como eu diminuí essa distância do ponto de giro, eu vou ter que aumentar o valor da minha força, tá? Isso você analisa por proporcionalidade, tá ok? Então é óbvio que a força aplicada no ponto A tem que ser maior do que a força aplicada no ponto B para realizar o mesmo momento, tá? Então isso nos daria como resposta a letra D de dado, uma força de 60 newtons, tá? Galera, fica aí a resolução para vocês da questão de número 42, certo? Da prova da UERJ, do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ 2020, certo? Para a galera que está me assistindo no YouTube, eu vou deixar no card aqui em cima a playlist com todas as questões de física do primeiro EQ da UERJ 2020 resolvidas, tá? Só você clicar aqui que você consegue ter acesso a essas resoluções, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é momento, o que é torque, espero que vocês também tenham entendido a resolução do problema, beleza? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, valeu? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.